estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Tem Espíritos no Banheiro? Nós estamos conversando com a sua autora, Tatiana Benites. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, que é uma conversa muito interessante, nós queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você quer colaborar de alguma forma para que esta mensagem, para que esta doutrina chegue a mais lugares, a lugares mais distantes, com mais facilidade, com mais qualidade, né, proporcionando a bênção da informação, do consolo, do esclarecimento, da orientação que todos nós aqui temos, né, junte-se a nós. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e seja, como todos nós, um divulgador da doutrina dos espíritos. A Fundação Espírita André Luiz agradece a todos que colaborarem conosco. Bom, Tatiana, por que esse título? Né? Tem espíritos no banheiro, porque, como você disse, não é o tema principal do livro, né? Ele é feito de várias histórias. Por que vocês escolheram, ou você, né? Quem escolheu esse título? Na verdade não fui eu que escolhi, nós escolhemos em conjunto com a equipe da editora Correio Fraterno. E dentre todos os títulos que nós tínhamos, esse era o que mais causava curiosidade, né? Era o mais interessante. E daí a gente fez uma votação e acabou que esse foi o mais escolhido e eu acho que deu muito certo, né? Porque todo mundo, acho que em alguma vez na vida já parou para perguntar se tem espíritos no banheiro. Não tem coragem de falar, mas já pensou, né? Eu acho que nos cursos de doutrina, quando tem uma aula que é interessante, que o expositor fala, somos ou estamos o tempo inteiro rodeados de espíritos em todos os lugares. A primeira questão é, mas até no banheiro, né? Por que até no banheiro, né? Por que não no banheiro? Isso, né? É interessante isso. E tem resposta, né? É evidente que tudo depende. Eu acho que no Espiritismo muito depende. Tem o depende sempre, né? Se você está sintonizada com o bem, se você tem uma conduta ilibada, uma conduta séria, é evidente que os espíritos vão respeitá-lo, né, e vão esperar você terminar de ir ao banheiro, né? Então, é uma coisa interessante, mas é uma curiosidade, acho que primeira de todos aqueles que estão no início, né, da doutrina dos espíritos. Agora, outra questão interessante e a Laurinha? A Laurinha é alguém especial? Você conhece alguém? Se inspirou em alguém para criar esse personagem? Então, na verdade, a princípio, todas as crianças da história eram os meus alunos mesmo. Então, certo. Os nomes das crianças os personagens são os meus alunos, né? Eram os meus alunos na época. E a Laurinha é uma criança do plano espiritual, na qual eu tenho contato, certo. Desde o meu desenvolvimento na escola mediúnica. Né? Ela me inspira algumas histórias, né? Não é uma criança que vem e eu psicografo, não é nada disso. Mas é uma criança que eu vejo, que eu tenho contato do plano espiritual e que ela me inspira algumas das histórias, certo. Uma grande parte das histórias. Muito bom, é interessante isso. Agora, vamos citar pelo menos alguma historinha para o nosso telespectador ter uma noção do que acontece, né? Essa é uma, né? Essa tem espíritos no banheiro, é interessante. O que eu achei interessante, eu não sei se você vai lembrar, porque você escreveu todas, né? A gente, quando lê o livro, mas a do passe eu achei também muito interessante, porque é uma coisa importante para nós que estamos na doutrina dos espíritos, né? Então, o passe é uma das coisas mais importantes para nós espíritas, né? Porque o nosso tratamento começa numa palestra, né? E ele termina no passe. As crianças veem isso, os adultos também, né? Eles veem isso, sabem o que é o passe. Será que todo mundo sabe o que é o passe, né? Para a criança é um ritual, né? Ele vai lá, ele vê a palestra, senta numa cadeira, alguém põe a mão ali em cima, né?
e fica com a mão na cabeça dele ali, né? E geralmente, quem dá passe já pode se reparar, porque geralmente a criança abre o olho, fica super, né, curiosa no que está acontecendo. E qual é o pensamento dessa criança? Por que que ele está com a mão na minha cabeça, né? E a história conta exatamente isso. Por que que a pessoa fica com a mão ali? Por que que eu tenho que ficar ali embaixo? Por que que a pessoa ficava com a mão na minha cabeça, né? Para eu não sair correndo. Se eu sair correndo, vai grudar a mão na minha cabeça e eu não vou conseguir sair. Não é o que acontece. Então, a historinha tenta explicar um pouquinho do que é o passe de uma forma simples, isso mesmo, né? Bem humorada, mas trazendo o sentimento, né, de quem vai para uma sala de passe e não sabe o que está acontecendo, né? No geral, é uma explicação simples, né, que a gente estuda há anos, né, na doutrina espírita o que é. Mas na historinha é a visão de uma criança sobre o que é que ela sente estando dentro de uma sala de passe. Então, é uma forma simples da gente dizer que ela está recebendo energia. Isso. Ela está recebendo algo bom. Ela está recebendo uma coisa boa. Ela sempre vai lá para assistir uma palestra e receber a energia boa. Né? É uma forma bem simples de contar. E de assimilar. Então, ela sabe, ela já associa o centro espírita a algo bom, mas que para ela receber o tratamento, ela precisa ter o conhecimento também. Então, a palestra antes, depois o tratamento, né? Então, é interessante, você está unindo, né, os procedimentos de uma casa espírita e ele vai se acostumando naturalmente a esse processo. Exatamente. Ele se acostuma a estar lá para receber algo bom. Outra coisa interessante são os termos que eles também confundem e que você explica, né? Bastante, né? Tem até uma curiosidade, a gente tem tempo para falar? Tem até uma curiosidade, tem uma história que ela chama espiritografia ou mediumgrafia. Foi uma vez os meus alunos conversando, eu estava fazendo uma outra atividade e eles estavam conversando, quando eu dei conta, eles estavam conversando sobre espiritismo. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, não, deixa eu prestar atenção no que eles estão falando. E um falava pro outro, como é o nome daquele cara que faz assim, ó, escreve assim, né, que segura a testa, eles falavam. Eu falei, meu Deus, quem segura a testa, né? Eles estão falando de Chico Xavier e não lembro o nome. Não, como é o nome daquele senhor que segura a testa e escreve? Eu falei, resolvi interromper, eu falei, como, né? Vocês não lembram o nome, né? Ele escreveu tantos livros, então, não, a gente sabe, calma, não fala, Tati, não fala que a gente vai lembrar o nome. E daí eles começaram, né? Eu falei, gente, Chico Xavier, Chico Xavier, é esse mesmo que a gente queria lembrar. Eu falei, e uma aula anterior a gente tinha falado de psicografia. Então, e o que ele escreve lá? Lembra da aula passada, né? Como é o nome? Eu lembro. Aí o outro, não, eu que lembro. E ficou aquela discussão, não, eu lembro, eu já sei, mediumgrafia. Aí eu falei, mediumgrafia? Não, de onde você tirou isso? Não, o outro bateu nele e falou assim, imagina, eu sei como é o nome, é espiritografia. Falei, olha. E isso assimila, né? Eles não vão esquecer mais, porque eles vão contar essa história e eles vão, quando chegar a fase adulta, eles vão lembrar da história. E é engraçado, porque assim, chama psicografia, ainda expliquei, falei, não, gente, psicografia e tal. Mas eles falavam, seria mais fácil chamar-se mediumgrafia, né? Ou espiritografia, porque na cabeça deles mas é mais fácil grafia mesmo, do espírito, né? Grafia do espírito, grafia, o médium, né, que está fazendo, que está escrevendo, né? E seria mais fácil mesmo, para eles assimilarem, né? E eles confundem muito as palavras, né? Porque no espiritismo a gente tem muitas palavras novas, né? Isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos ainda falando sobre esse interessante livro.